meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão deste domingo, solenidade da Santíssima Trindade. Primeira leitura, Êxodo 34, Moisés diante do Senhor que reza: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Depois, a segunda leitura, uma passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo exorta a comunidade de Corinto a trabalhar para crescer na santidade, encorajando a comunidade a viver na concórdia, na paz, né? E saudando a todos com um beijo santo e dando a eles uma saudação trinitária, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Saudação que nós celebramos ou usamos por muitas vezes na própria celebração da Eucaristia. E o Evangelho de João capítulo 3, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Meus irmãos, o mistério da Santíssima Trindade, do nosso Deus, né, que é uma comunidade de amor, é um mistério de salvação. Deus, no seu mistério de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus é assim, voltado para fora de si mesmo. A Trindade tem uma comunhão, mas não é uma comunhão fechada em si mesmo, uma comunhão aberta. O Pai se dá ao Filho, o Filho se dá ao Pai, o dom entre os dois é o Espírito Santo, mas esse mistério de comunhão é um mistério que se comunica também para fora, né? É uma comunhão, por assim dizer, aberta. Deus quer se revelar para manifestar quem Ele é à humanidade enquanto Pai, né? A primeira pessoa da Trindade Santa, para manifestar-se no mistério de salvação, né? Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo feito homem para a nossa salvação, mas também o mistério de santificação e de vida de amor e comunhão, que é a terceira pessoa da Trindade Santa, o Espírito Santo. A palavra de Deus hoje nos aponta para isso, né? Primeiro, porque nós vimos essa experiência de Moisés na primeira leitura, que se coloca diante do Senhor e reza gritando, né? Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Deus que tem este mistério de amor, Deus que é um mistério de amor e de misericórdia, né? De fidelidade. Deus que quer fazer com a humanidade uma experiência de aliança. O nosso Deus, esse mistério tão excelso, quer fazer com cada um de nós, mas com cada pessoa humana, um mistério de amor. E para isso, né, a primeira leitura diz que Deus passa na frente de Moisés. Deus entra na nossa história num movimento para revelar o seu amor por nós. Por isso, ao vermos, né, a nossa história, precisamos aí descobrir a ação deste Deus, né, Trindade Santa, deste Deus que envia o seu Filho ao mundo para nos salvar, né? Para nos salvar do quê? Para nos salvar do fechamento, para nos salvar do medo, para nos salvar do nosso egoísmo. O Papa Bento XVI, quando ainda um sacerdote, né, um presbítero, ele escreveu uma obra chamada Escatologia. E na Escatologia, nessa obra Escatologia, o Papa Bento XVI, né, muito antes de ser Papa, né, ele escreveu isso, fala acerca do inferno, né? E ele diz uma coisa muito interessante, que o inferno é a impossibilidade da comunhão
do amor. Por isso o Salmo vai dizer que na mansão dos mortos não haverá quem vos louvar, porque a morte, o inferno, é a impossibilidade de amar e de me relacionar, ou seja, de estar em comunhão com o outro. Então, quando Deus nos salva do inferno, nos salva do isolamento, nos salva da falta de comunhão, nos salva da divisão, porque Ele é o contrário disso tudo. Então, meus irmãos, o mistério da Trindade nos toca como este mistério de felicidade, de sentido pleno das nossas vidas. Então, justamente por isso, nós não podemos nos deixar levar por esses sinais que o pecado deixou em nós, mas na relação com a Trindade Santa, experimentarmos a misericórdia de Deus a nos tirar das nossas mortes, a nos levantar para a comunhão, para o amor. Em primeiro, esta comunhão com Deus, depois esta comunhão com os nossos irmãos, Mas entre a comunhão com Deus e com os irmãos, o amor a Deus, o amor ao próximo, está a comunhão consigo mesmo. A fidelidade, a vocação que nós recebemos. Como dizia a segunda leitura de hoje, trabalhai pelo vosso aperfeiçoamento, porque trabalhando por sermos mais intensos no amor, mais perfeitos na caridade, amaremos muito mais a Deus e muito mais ao próximo. Às vezes as pessoas têm dificuldades de entender o mistério da Trindade Santa, mas essas dificuldades decorrem da nossa fraqueza, não do limite da nossa inteligência apenas, também porque é um mistério excelso, mas da fraqueza que temos em amar. Aquele que ama sempre entende que o amor é maior, aquele que crê sempre entende que o mistério de Deus é maior. E aquele que ama e crê, compreende que Deus está para muito além das nossas próprias realidades humanas. Deus te abençoe, que a Santíssima Trindade seja o grande mistério que explica a nossa vida e a nossa esperança.